E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre um dos maiores, se não o maior desafio para quem está criando algo novo. Como é que a gente pega aquela ideia que parece genial e transforma ela num produto de verdade? E não só um produto que nasce, mas um que cresce, que evolui e que faz isso de forma inteligente. Vamos nessa! Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele recado rápido. Se o que a gente vai conversar aqui hoje te ajudar de alguma forma, fizer sentido para você, considera deixar um like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso e, claro, se inscrever aqui no canal. E o mais importante, deixa um comentário dizendo que outros assuntos você quer ver por aqui. É essa troca que nos dá o gás para continuar criando. Bom, vamos começar por um cenário que, muita gente vai se identificar. Aquele mix de um monte de ideia boa, muito, mas muito esforço e uma sensação de confusão que não vai embora. E aqui entra a grande pergunta, né? Por que tantas ideias que tinham tudo para dar certo acabam se perdendo no meio do caminho? Elas simplesmente não viram os grandes produtos que poderiam ser. A resposta para isso é mais simples do que parece. O problema, na esmagadora maioria das vezes, não tem nada a ver com falta de trabalho, de noites viradas, de dedicação. O verdadeiro vilão da história é a falta de direção. É a falta de um mapa claro. E os sintomas dessa falta de mapa são clássicos, fáceis de identificar. Do nada, surgem funcionalidades novas, sem um porquê, sem critério. A equipe vive no modo reativo, só apagando incêndio. E o produto começa a virar aquela criatura de Frankenstein, sabe? Uma colcha de retalhos que só consome recurso, estressa todo mundo e, no fim, torna o crescimento uma tarefa quase impossível. Então, vamos alinhar aqui o que é um roadmap de verdade. Esquece aquela ideia de uma agenda, de uma lista de tarefas com data marcada. Pensa assim, um bom roadmap é um guia para tomar decisões. É a ferramenta que tem que responder à pergunta mais importante de todas. O que a gente faz agora? E, mais importante ainda, por quê? Certo. Agora vamos focar no momento talvez mais crítico e delicado na vida de um produto. Aquele salto da versão 0, que é a ideia crua, para a versão 1, o primeiro produto minimamente sólido. A diferença entre os dois é gigantesca. A versão 0, o famoso MVP, tem que ser simples, focado e construído com um único objetivo: a aprender. Já a versão 1, ela é o resultado desse aprendizado. Ela já é mais estável, entrega um valor para o usuário que é muito mais claro e já mostra um potencial de que aquilo ali pode crescer. E é exatamente nessa transição que mora o erro mais comum e muitas vezes fatal: a complexidade precoce. É aquela vontade de construir um castelo quando, na verdade, você só precisava de uma fundação bem feita. Querer fazer algo gigante muito cedo é a receita certinha para o desastre. E a chave para não cair nessa armadilha é pensar em iterações. Mas olha que interessante essa ideia. Cada iteração não é uma reforma gigante, é uma aposta pequena, controlada. Você vai lá, muda uma coisinha, observa o que aconteceu, aprende com aquilo e só então decide qual vai ser o próximo passo. É assim, de pouquinho em pouquinho, que produtos incríveis são construídos. Beleza? A gente entendeu a filosofia, mas como é que a gente faz isso na prática? Agora vamos para a parte das ferramentas que ajudam a transformar aquele caos de ideias numa lista de prioridades que faz sentido. Primeiro, um fato da vida. As ideias nunca, jamais vão acabar. Sempre vai ter uma funcionalidade nova, uma sugestão de melhoria, sempre. Então, priorizar não é sobre ter poucas ideias, é sobre desenvolver a capacidade de dizer não para a maioria delas. E dizer esse não com confiança, com propósito. E uma ferramenta fantástica para isso é o RICE. É uma sigla, RICE, que ajuda a gente a analisar qualquer ideia com base em 4 pontos. O R de reach, ou alcance, isso vai impactar quantas pessoas. O I de impact, ou impacto, o quanto isso de fato melhora a vida delas. O C é de confidence, ou confiança, o quão seguros nós estamos sobre essas nossas estimativas. E, por fim, o E de effort, ou esforço. Quanto trabalho isso aqui vai dar? Se o RISE ajuda a gente a analisar, o Moscow ajuda a organizar. É um jeito bem simples de separar tudo em caixinhas. Must have são as coisas essenciais, que se não tiver, o produto nem funciona. Should have é importante, mas não é crítico para agora. Could have seria legal ter, mas dá para esperar. E, talvez o mais importante, won't have, o que decidimos que está fora do nosso foco por enquanto. E o poder dessa categoria won't have ou não teremos é muito mais psicológico. Não se trata de jogar uma ideia boa no lixo para sempre. A ideia é estacionar ela, tirar da frente, para manter o foco total no que importa agora. Isso tira uma ansiedade enorme da equipe
e deixa o caminho muito mais claro. Ok, a gente viu a teoria, viu as ferramentas, agora vamos ver como tudo isso se encaixa numa decisão real, do dia a dia. Então imagine esse cenário aqui. A gente tem duas opções na mesa. Ideia A: construir uma funcionalidade nova, super avançada, que pouca gente vai usar, vai dar um trabalho danado e o impacto é uma incógnita. E a ideia B: melhorar o processo de boas-vindas para novos usuários, o tal do onboarding. Algo que todo mundo que chega vai ver, que resolve um problema que a gente já conhece e que dá um esforço médio. Se a gente joga essas duas ideias nos frameworks que a gente acabou de ver, a decisão fica óbvia, fica cristalina. Melhorar o onboarding tem alcance altíssimo, impacto altíssimo e um esforço que dá para controlar. No Moscou, isso seria um must-have ou, no mínimo, um should-have. Já outra funcionalidade seria um could-have ou talvez até um won't-have por agora. Fica muito fácil saber o que é prioridade. Então, para a gente amarrar tudo isso, tá aqui um fluxo de trabalho simples que dá para começar a usar hoje mesmo. Primeiro, comece com o mínimo possível. Segundo, observe o que as pessoas realmente fazem com o seu produto. Terceiro, liste todas as ideias que surgirem. Depois, classifica tudo com o Moscow, usa o RICE para priorizar o que é mais importante, executa em ciclos pequenos e rápidos e aí repete o processo. É isso que transforma o caos em evolução de verdade. E tudo isso nos leva para a grande conclusão, para a ideia central disso tudo. O empreendedor, o criador que realmente cresce, não é o que faz mais coisas, o que trabalha mais horas. É aquele que decide melhor. Porque no final do dia, é isso. São as decisões melhores, tomadas dia após dia, que constroem produtos melhores. A lógica é simples, mas é extremamente poderosa. E para quem sentiu que isso aqui é só a ponta do iceberg, quer dominar de verdade cada uma dessas ferramentas, eu compilei tudo isso e muito mais num e-book bem completo. O link está aqui na descrição. Qualquer apoio significa muito e é o que nos permite continuar trazendo mais análises como esta para vocês. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.